O mercado vem aí, a inteligência artificial aí, que vai ser uma coisa dominante e muita gente não está preparada, né? Muita gente não sabe como lidar com isso. É gritante o que essa loucura desse negócio. Então vai vir muito para esse lado, eu acho, e vai vir muito para gestão de pessoas no que diz respeito a IA. Você ter pessoas que aceitem ser comandadas pelo business desse. Mas nada vai mudar as funções básicas do mercado imobiliário. A placa ainda vai ser muito importante. A metrificação dos processos, de como o cliente chega. O olho no olho. O aprender a tirar o cheque. Quando eu digo cheque, é o contrato. Como é que a gente vai ser? Não vai ser IA que vai acontecer. A visita, a gentileza da visita, a programação da visita, o estudo da visita. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo. De segunda a sexta-feira, sempre às 15h, ela chega no seu e-mail gratuitamente. Lembrando que todas essas informações e o link para você se inscrever aqui na nossa newsletter estão disponíveis aqui na descrição do episódio. E hoje a gente abre as portas para o Ricardo Abreu, fundador da Abreu Imóveis, lá de Natal, Rio Grande do Norte. O Ricardo tá aqui para contar pra gente por que ele é o Forrest Gump do mercado imobiliário. Tá certo, Ricardo? Um verdadeiro contador de histórias. É isso mesmo. Ele também vai falar pra gente sobre como escalar o seu negócio, a importância de plantar sementes, os altos e baixos que todo empreendedor, né, passa aí pelo caminho. O Ricardo já foi presidente da ABMI e já chegou, a bater o sino da Bovespa, não é verdade? É isso aí. Um dia marcante. O Ricardo é apaixonado por inovação e está sempre pensando no próximo passo, até os próximos 100 anos. Pensando grande, pensando longe. Vamos conferir essa conversa. Entrando nesse clima aqui que a gente queria começar com você, para saber um pouquinho do outro lado do Ricardo, um lado mais íntimo, assim, e falando de mercado imobiliário de outro jeito. Perfeito. Você pode contar para a gente como que era a sua casa quando você era criança? Eu sou o filho mais velho da família, né? Então, e 3 anos depois vem meu irmão, e depois vem um outro irmão, e uns 4 anos depois, 5, acho que vem minha irmã. Então, meu irmão, a gente tinha uma casa grande, assim, tinha um campinho, né? Então, era a coisa melhor do mundo, né? Porque a gente vivia para jogar bola. Então a gente, o dia todo, chegava do colégio, né, de tarde era futebol, sem parar, né? E essa minha rua é uma rua, assim, muito querida, assim, fiz até no Instagram, às vezes eu contei um pouquinho da história da minha rua, né? Porque a rua foi aberta pelo meu avô e ele doou um lote para cada filho. E quase todos os meus primos moravam na rua. Então era sensacional. Então, além de eu ter uma casa muito confortável com minha família toda, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu tinha meus amigos, que eram meus primos, né? E meus grandes amigos da minha vida ainda foram feitos na rua, ali, nessa minha rua, né? Que meu sócio, eu tenho um sócio há mais de 40 anos, de onde eu morava, na mesma rua, do mesmo lado, ele morava 3 casas depois. Então, se eu pudesse nascer de novo, eu escolhia nascer em Natal e morar nessa rua. Chama Capitão Abdul Nunes. Era um sobrinho do meu avô que ele deu o nome a essa rua. A gente não tem mais isso hoje em dia, né? Não tem mais isso. Muito difícil alguém ter
a possibilidade de crescer na rua. E De jogar bola na rua, andar de bicicleta na rua, cara. é muita liberdade. Era muita liberdade. Mas assim, quando a gente lembra, a gente geralmente... O pacote é muito bom, né? São coisas boas. Mas quando a gente tá vivendo lá e a gente é moleque, a gente passa por apuro, não passa? Sempre passa. Cair de pá de árvore, né? O que o Ricardo criança tinha sim. que enfrentar? Tinha medo? O que tinha de desafio daquele mundo? Nesse mundo aí é interessante. De primeiro a gente tinha muito medo que o povo dizia que tinha uma Kombi que carregava criança, né? Acho que aqui em São Paulo também tinha Tem isso. essa história aqui. Então, geralmente eu tinha medo de Kombi, né? Mas eu acho que eu sempre fui um menino meio levado, assim, no que diz respeito ao colégio. Então, eu tinha muito medo da aula, né? Assim, Você tinha medo da aula. Medo da aula, porque Entendi. a pressão pelo boletim era muito grande, né? E eu sempre fui... O povo hoje diz que aquele menino, né, não olha muito para ele, que tem TDAH, como é? Eu tenho certeza que eu nasci com isso. No berço eu já estava agitado, né? Então, isso me... eu não consigo me concentrar. Eu vou numa palestra com 5 minutos, o cara disse um negócio, quando eu fui ver, passou meia hora da palestra, porque eu já estou viajando naquilo que ele disse, eu já perdi a outra metade. Então, na sala de aula era muito assim também. Com certeza você já fez desse limão uma limonada hoje em dia. Sim. Mas lá naquele tempo, isso daí você devia sofrer com isso, né? Era porque eu sou dos anos 60, né? Então, o estudo era muito mais severo do que é hoje. Você era muito mais cobrado, né? Os professores eram muito mais, né? Mais duros. Então, era mais difícil para a gente, assim. A minha geração era mais difícil. Os pais eram mais rígidos, né? Os horários eram... E quem era bravo aí, no caso, era mais mãe, pai, professor? Meus pais sempre foram meio light, assim. Também eu nunca fui de desobedecer, né? Nunca fui. Eu sempre tive tudo que meu pai, assim... Meu pai me deu sempre tudo, porque eu compreendia muito o lado dele. Eu nunca fui de enfrentar meu pai. Pelo contrário, sempre fui de respeito, né? E admiração muito, porque meu pai ele veio de uma família muito pobre, assim, do interior do Rio Grande do Norte, e ele cresceu pela força do trabalho dele, de muito trabalho. Então, lá na minha imobiliária tem escrito assim uma frase que é mais ou menos assim: nós somos uma empresa de sorte, porque nós acreditamos na força do trabalho, que é isso que move a gente. Então, eu até brinco com os meus colegas lá da profissão, diz, olha, vocês podem até ser mais capazes, mais inteligentes do que eu, mas não têm a capacidade de trabalho que eu tenho, né? Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar dentro da imobiliária, eu chego na imobiliária tipo 8, saio tipo 8 e almoço na imobiliária e não saio, e dia de sábado, vai para onde? Eu vou para a imobiliária, mas fazer o que não tem antes, eu vou para lá, porque eu gosto de estar lá, eu gosto de ver o contato com o corretor, eu gosto de fazer minhas coisas, assim, o meu pensamento. Se eu voltar um pouquinho aqui, eu logo que comecei a trabalhar, eu tive uma úlcera e uma gastrite muito séria, assim, puxa, uma úlcera. E o médico disse assim para mim, o que é que você faz? Eu contei minha rotina, aí o médico disse assim, pare de trabalhar em casa, vá fazer um programa que não seja de trabalho, porque eu ficava louco em casa, pensando em coisa, como é que eu vou me tornar um milionário, né? Aquele negócio do menino, né? E eu comecei a ver filme, e eu adotei que quando eu chego, eu boto minhas coisas de trabalho num canto e eu só penso em trabalho no outro dia. Não penso. Enquanto você consegue fazer isso? E eu comecei a fazer isso e eu não consigo trabalhar em casa. Então, se eu quiser redigir qualquer texto, apesar de ter um computador, qualquer coisa, fazer qualquer planilha, eu tenho que ir no escritório, porque em casa eu não consigo fazer nada. Por esse bloqueio que eu criei lá nos anos 80. Agora, essa vontade de trabalhar, você falou do seu pai. O que era para você, quando eu estava começando, seria perceber que você decepcionou seu pai? O que era isso? Não, eu nunca decepcionei papai. Ele sempre foi, assim, para ele... Se acontecer, né? A perspectiva de ser vagabundo. Para mim, papai era assim... o cara que é vagabundo, ele nunca cobrou muito o estudo, mas sempre cobrou que as pessoas gostassem de trabalhar. Porque...
você vê milhares de pessoas aí, se você olhar até o próprio Steve Jobs, até não tem formação universitária. Apesar de eu ter entrado na faculdade, eu abandonei a faculdade, mas o trabalho levou eles a fazer o negócio deles, não o estudo acadêmico, né? E não você acha que esse valor do seu pai se reflete como hoje em você e na Eu na acho Abreu? que é muito nesse espírito de que, meu filho, pra gente vencer, a gente não é esse superdotado, não. A gente tem que ralar. A gente tem que acordar cedo e dormir tarde. E veja, pra gente ter as coisas, né? E é muito mais fácil ser trabalhando, porque roubando é péssimo, né? Roubando você só vai fazer uma vez, vão lhe pegar e você não pode ir para uma rua e desviar da pessoa. A pessoa tem que ser seu cliente, não seu inimigo. Então, esse princípio a gente foi adotando e é uma coisa. Às vezes os caras, não vou fazer negócio com o Ricardo, porque Ricardo é muito sabido. Mas nunca dizem que eu sou desonesto, né? Sabido que eles têm medo de eu fazer um negócio e eu sair ganhando. Mas não é nem isso, é mais invenção da cabeça deles. Mas você levou isso pra frente, assim, na sua família, seus filhos? Você também tentou ensinar esse valor? Eu tenho 2 filhas geniais, assim. Minha filha mais velha trabalha comigo. Foi até uma das que estava lá no evento de no Dia evento das Mulheres, Dia das sim. Mulheres, Carolina. Eu a ouvi. Tá? É uma gigante, né? Eu chamo ela de gigante e mini gigante, a outra é médica aqui na Unifesp, né? Formou-se com 22 anos em medicina, passou na residência médica na Unifesp, tudo. Então, eu e minha esposa, a gente foca muito a vida em cima da nossa família, né? Assim, das minhas meninas, né? A minha filha agora ganhou neném, eu relevei a pressão dela, assim. E eu digo até assim, vai para casa, vai ficar com Clara. Porque eu era até duro demais com ela. Assim, eu dizia todo dia, quem chegar primeiro é campeonato. E eu tinha que chegar primeiro que ela. Só que ela tem no telefone dela a minha localização, né? E eu não tenho da dela, né? Então ela usava da receita, pai ainda tá em casa. Usou a tecnologia a seu favor, dá certíssimo. Saía na frente, ganhei hoje, ficar nesse negócio. Mas é muito mais para passar esse espírito que eu tive do meu pai de chegar cedo e sair tarde e isso. É um bom contador de histórias, né? É bom mesmo. Que personagem do cinema é bom contador de histórias que a gente ouviu falar? Porque a primeira coisa que você disse pra gente, quando você se apresentou aqui pra equipe, é que você é o Forrest Gump cinéfilo, né? do mercado imobiliário. E aí eu queria entender por quê. Se é porque você é muito otimista ou se é porque você tá em todos os lugares mesmo. Não é nem porque, é porque... Acontece de tudo com você? Eu acho que é um pouquinho disso, né? Eu tô sempre em ocasiões que marcam uma passagem importante no mercado imobiliário, acaso, né? Ricardo? Não é por acaso. Você tá lá no dia 30 de outubro de 2007 na Bovespa, pim. A única imobiliária que fez isso só teve 2, a Lopes e a Brasil Brokers, né? Então, a Lopes era de um dono só e a Brasil Brokers eram de 16 pessoas. Então, a gente tava lá, 16 pessoas que se conheceram praticamente naquele dia, né? E montamos uma companhia. Então, eu digo que é um marco para o mercado imobiliário, né? Uma empresa, você vê aqui a Loft, ainda vai chegar lá, né? É uma busca para chegar no IPO. Eu cheguei, né? Eu digo que eu fui para os 30 anos da RE/MAX, né? A convidada da RE/MAX, passagem paga, tudo pago, MGM Arena ali, uma loucura. Como é que um potiguar lá do Rio Grande do Norte estava lá a convite da RE/MAX? Como é que eles viram isso? Tô lá, né? Saiu na foto, né? Igual o Forrest Gump Potiguar. Pronto, e aí eu digo, sócio da Cirela no Rio Grande do Norte, né? Fui sócio da Cirela, fui sócio da PDG, no momento que a PDG era a maior do Brasil. Então, eu digo isso porque eu estou sempre em locais. Essa onda aqui
das grandes companhias agora, das startups do mercado imobiliário, vocês aqui, eu tá aqui, né? Minha filha tá lá com a Angélica, né? Eu acompanhar esse nascimento da Credipago, que eu acho que é um dos marcos mais disruptivos do mercado imobiliário, é o crédito que um maluco do Jardel lá se juntou com o Nogueira, fizeram essa operação, né? Hoje, sei lá quantos mil contratos tem. Isso aí aconteceu e eu sempre tô lá, num canto ou no outro, poxa, eu tô. Aí eu começo a contar a história, aí um dia um cara disse, pô, você é o Forrest Gump? Então foi nesse sentido que eu me apelidei, né? Boa. Você já deu Gump. Vários spoilers aí, mas eu queria voltar pro começo dessa história. A imobiliária foi o seu primeiro negócio? Não. Você era jovem? Não, eu sou Como inquieto. é que começou essa história? Posso até dizer, o prefeito de Natal e eu, hoje o prefeito de Natal e eu começamos no mesmo negócio, né? A gente alugava boate, assim, casas noturnas para fazer... A minha geração, os pais não deixavam sair assim até... As boates abriam de 11 da noite, na sexta, no sábado, e a gente queria fazer assim para a turma de 14, 15 anos, festa. E a gente alugava boate, e nessas boates, assim, a gente... eu e hoje o prefeito de Natal, Paulinho Freire, a gente alugava as boates e trazia os amigos e a gente tinha já uma renda muito boa. Então eu comecei assim, alugando boate. Depois promovendo festas. Promovendo festa, é isso aí. Promovendo festas. E a gente fazia gincanas, fazia mil coisas. Depois eu vi que todo mundo ganhava muito dinheiro com política, né? Assim, e foi a única vez que eu me dei bem com política foi essa. E o meu sócio que eu tenho até hoje, o pai dele era uma pessoa muito importante politicamente de um lado, e o lado mais rico da época da eleição, isso foi 82, e todo mundo dava camisa de brinde. E eu disse, vamos pintar camisa para esses políticos, e a gente, como a gente não sabe pintar nada, a gente descobre. E a gente montou uma fábricazinha de camisas, chegávamos a pintar 5 mil camisas por dia para os políticos. É uma estamparia. Uma estamparia, gigante, gigante. E interessante que a gente, nesse tempo era tudo, o Brasil era muito fácil. Como é que a gente vai arranjar funcionário? A gente chegou na praia, tinha uma quantidade de vagabundo assim, vagabundo que eu digo, gente, que tá na praia dia de semana, vocês estão fazendo o quê? Querem trabalhar? Querem? Vem, entra aqui no carro. E começamos a ensinar esses caras a trabalhar como pintura, e as coisas aconteceram, e a gente... Eu vou lhe dizer, quando terminou a campanha, eu comprei um carro zero, e comprei um telefone. Que era um bem. Era uma... Hoje a geração não sabe. Hoje vai lá numa lojinha e diz, me dá um chip aí, né? Sai falando, exato, né? Um telefone era uma coisa extremamente cara, né? Dava para alugar? Não, eu administrei muito telefone, né? Então aí foram coisas que eu comecei aí nesse mercado nessa vida do empreendedorismo, né? Depois eu peguei uma franquia de uma loja, de uma pizzaria, que eu ia muito passar férias no Rio e vi uma pizzaria e eu peguei uma franquia que eu tenho até hoje, chama Mr. Pizza. É uma franquia carioca que já foi gigante, hoje não é tão, mas eu tenho uma loja aberta no shopping lá, funciona há 33 anos, eu tenho meu sócio, eu e meu sócio tocamos, agora a Caroline dá uma ajuda a gente. É uma operação que também eu sou muito feliz, assim, porque eu vivi muitos anos dessa pizzaria, porque eu tenho um hábito, até hoje eu não tiro nada da Abreu, da imobiliária. Tá. Eu quero sempre deixar o porco bem gordinho, tá? Uhum. Então é um princípio que eu carrego do judaísmo aí de preservar o caixa, né? Então, esse é um dos negócios. Mas já tive revenda de automóvel, já tive a marca Land Rover, já tive a marca Audi, mas eu descobri que eu não gosto. Eu gosto do mercado imobiliário. Por quê? Como é que você descobriu, né, que você gosta do mercado imobiliário? Porque é fascinante, né? Você pega a terra e transforma ele em lá, né? Você compra um negócio que hoje vale nada, com uma perspectiva de futuro, eu já comprei áreas assim por 6 e vendi por 40, né? Coisa assim que
Aí é muito do seu feeling de saber para onde a cidade vai, né? Mas que ano que a Abreu começou? Porque você parou ali no Mr. Pizza. Aí a Abreu é o seguinte, em 1973 meu pai fez um loteamento. Tá. E esse loteamento foi um sucesso e tal, e ele vendeu tudo e passado um tempo entregou. Eu fiz o curso de economia. Entrei na faculdade pela Paraíba, não passei no Rio Grande do Norte, passei na Paraíba. E passei 2 anos cursando lá e eu vinha aí ficava nesse... Mas eu ainda tinha aquele negócio de festa, 1000 coisas. Eu já vivia as minhas custas desde 15 anos de idade. Não precisei nunca de dinheiro do meu pai, assim, nunca. Aí nessa inquietude aí, eu passei lá, mas eu ia, mas era horrível. Eu não gostava do curso, desculpa aqui os meus ex-colegas de economia, mas é muito teórico, né? E eu sou prático, eu gosto das coisas práticas, né? Então eu estava no curso e quando eu consegui voltar, transferir o curso para Natal, eu fui trabalhar. O curso eu botei para noite. Fui trabalhar. Aí eu disse, pai, eu vou trabalhar aqui. Ele disse, não, você vai ser o meu boy aqui, o boy para ir nos bancos e tal. E eu comecei aquele serviço de boy. Depois eu comecei a fazer o serviço de boy e fazia parte de escriturário ali da empresa. E fui. Um belo dia eu disse assim, eu vou montar um negócio para mim. E esse negócio vai ser uma administradora de imóveis. Isso já era nos anos 85, por aí e tal. Aí ele disse, faz o seguinte, pega aquela empresa do loteamento que eu não fechei e coloca aquela empresa como a sua empresa. E isso aí não era na hiperinflação? Isso daí não era um desafio a mais? Pronto, nesse período aí, o negócio de loteamento vinha por água abaixo, de tudo no Brasil, porque foi no período da hiperinflação, plano Sarney, todo mês era um plano, né? Tablita, eles tinham uma tablita que você vendia, vamos supor, se você vender em 10 vezes, você compra um negócio em 10 vezes, então cada mês você pagava menos, ele deflacionava calculava que o pessoal colocou uns juros naquele, tirava o juro, então um desastre. Confusão, né? Então, eu via que eu não queria aquele negócio de loteamento para mim, porque as pessoas estavam devendo assim, tipo, 2 anos, chegava com uma nota tipo de R$100 e quitava, porque a tablita Ixi, Maria, matou entendi. aquilo ali, né? E eu disse, eu não quero isso para mim. Aí eu disse, vou criar uma empresa de loteamentos, ou de administração de imóveis, né? Então, aí foi daí que eu comecei a administrar imóveis. Meu pai até, oi, cuidado, é muita responsabilidade, o imóvel dos outros, você tem que estar muito presente, olhar tudo, então... Isso significava o quê? Chegar para quem você conhecia e falar, eu vou arrumar inquilino para você, por exemplo? Eu até hoje recordo quem foram os meus primeiros, né? Assim, eu não recordo bem, mas eu recordo que eram alguns amigos meus e clientes já da imobiliária que iam lá, loteamento, aquele negócio todo, porque muitos iam lá transferir o lote, receber um contrato. Meu pai vendeu 30 mil lotes, então tinha muito cliente, né? Aí eu abordava, se quiser um imóvel para alugar, deixa aqui com a gente, quiser um imóvel para vender. Aí comecei esse trabalho, né? Aí eu tive que refazer a marca, porque empresa de loteamento, o que tinha de forte nessa época era a marca do loteamento, não a marca da empresa. Tá? E o nome da empresa de meu pai, quando ele me passou, era Promoção e Vendas Abreu e Abreu Limitada. Como é que comercialmente o nome desse vai funcionar? Né? Não tinha, né? Aí eu contratei uma empresa de publicidade, fizemos a marca do que é Abreu Imóveis, e aí começou, né? Então o crescimento foi muito rápido, porque eu vinha com ideias, com coisa, e as empresas lá eram muito imobiliárias geralmente são tradicionalistas, né? Isso é um medo que eu carrego até hoje. Você não pode ficar parado porque vem um Ricardo Abreu lá e pega seu mercado. Eu digo lá dentro da empresa às vezes, né? Porque as empresas ficam muito acomodadas, né? E você disruptou, assim, você inovou de que forma? O que você fazia diferente? Eu primeiro inovei em benchmarking, né? Eu comecei a conhecer muito imobiliárias do Brasil todo e
e os meus concorrentes. Eu comecei a visitar, os meus concorrentes não me conheciam e eu conhecia eles, então foi fácil eu conhecer eles. E eu vinha muito para São Paulo, para o Rio, buscar dentro das imobiliárias já do sul do Brasil, tecnologia que já estava sendo usada, né? Estratégia, estandes, decorados, né? Ainda muito rudimentares, né? O decorado ainda era dentro do apartamento, coisa assim, que comprava os eletrodomésticos e botava ali, não tinha esse glamour que é hoje, mas já era uma estratégia, né? Então, em cima disso eu fui trazendo também essa tecnologia, né? Houve um marco disruptivo do mercado imobiliário, que foi a nova lei do inquilinato, né? Que foi em 1991 e foi um marco assim que mudou o cenário do mercado de locações, porque antes você, para tirar um inquilino de um imóvel, era uma coisa impossível. Trouxe muito mais segurança. Muito mais segurança para o inquilino e para os proprietários de imóveis. Então, isso foi muito bom. E nessa eu fui para um evento em Goiânia que foi um evento, o maior evento de imobiliário da época, que foi em Goiânia, não, foi em Campo Grande. E eu fui lá que foi debatido e eu consegui seguir, eu pegava cópia dos contratos, porque daqui que chegasse lá em Natal, isso aí, então eu já saía com um contrato, eu comecei a conhecer pessoas e já trouxe os primeiros softwares de gestão de administração de imóveis, então todo esse trabalho foi muito depois do advento da nova lei do inquilinato, né? Que isso ajudou muito a gente crescer, porque enquanto meus concorrentes eram na ficha, eu já ia digital, né? Eu já estava no computador, né? Então, eu sempre acompanhei. Por exemplo, né, nesse lance de ser inovador, uma vez eu disse assim para um cara, eu quero 10 computadores. Ele disse, onde é que você vai botar esses 10 computadores? A gente vai botar ele aqui. As pessoas vão chegar aqui e vão ver que eu sou totalmente informatizado, porque na época você tinha que ser informatizado. Isso ajudou muito você crescer buscando tecnologia lá fora, né? Hoje o que a gente vai buscar na IA, eu vinha buscar aqui em São Paulo. E como é que você fazia? Você fingia que você era um cliente? Eu chegava a comprar, eu tô vindo aqui morar em São Paulo e tal, e preciso de um apartamento e tal. Você tem que, todo mundo fala hoje, né? Você criar uma historinha, né, do negócio. Eu criava a minha história. No avião eu ia montando, eu vim morar aqui, meu pai vai pagar o apartamento. Aí eu ia, pegava, deixa eu mandar meu contrato pro meu pai e tal, pegava os contratos, visitava, tabela de preço, como o cara explicava, tudinho. E depois eu dizia, pai, desculpe, mas meu pai não concordou e tal. E eu ia levando, né? Eu estava perguntando o seguinte, a gente aqui é ouvido por muitos corretores que almejam um dia ter um sucesso tão bom quanto o da Abreu, por exemplo, né? E donos de imobiliário e tudo isso. E aí a gente fica pensando assim, será que eles vão pensar assim, não, mas o Ricardo, tudo que ele faz dá muito certo. Não tem nada a ver comigo. Comigo as coisas dão errado, com ele dá certo. Então a brincadeira é a seguinte: você tem algum caso para contar que deu errado? Eu posso contar 1000 coisas, tá? Assim, como eu sou muito impaciente, eu montei muito negócio até me definir como negócio. Um dia eu montei uma cervejaria. Aqui em São Paulo tinha cervejaria Continental, eu montei uma lá, né? A gente fez, eu e meus 2 amigos e um sócio aqui de São Paulo, uma cervejaria. Foi um desastre financeiro. Um desastre, né? Prejuizaço, né? Perdi muito dinheiro numa época que você não pode perder dinheiro, né? Então, esse aqui. Mas no mercado imobiliário, você, por exemplo, você compra um software, imagina que aquele software vai resolver a sua vida, vai lhe ajudar, e o software não dá certo. Você aposta numa tecnologia tal, você aposta num gerente que é um monstro, você tira um corretor que é gerente e coloca corretor e passa ele a ser gerente e ele era muito bom como corretor. Então, esse tipo de coisa é todos os dias, né? Porque em todas as empresas, ninguém acerta todo. O que a gente tem que ir, tá acertando, vai... E o que o erro, ou até o fracasso, igual que você contou aqui,
que ensina? O que você pegou? Rapaz, é ter cuidado, né? Primeiro, eu contratava as pessoas antes, mas eu sou muito emocional e eu não... A pessoa começa a falar, eu começo a gostar da pessoa e já contratei. Então, pronto, eu já decidi, eu não contrato ninguém. Não contrato, porque eu sou fácil, sei pelo jeito da pessoa, essa pessoa simpática, Seduzido. Torce pelo Flamengo, opa, já tá com meio caminho andado e tal. Então, eu já não faço isso. Eu tenho um controle financeiro muito rígido, né? Muito rígido. Eu dou a diretriz e a pessoa toca, isso é muito importante também. Eu não posso, eu já toquei todo esse lado, então demanda muito tempo para um dono de imobiliária. O dono imobiliário, no meu entender, ele tem que estar na frente do balcão, né? Olhando o cliente, vendo aquilo todo. Então, são coisas que você vai aprendendo, né? No próprio marketing, né? Eu sou da época da Dijon, né? Não sei se se lembra da Dijon, né? João Sayad, né? Acho que era esse o nome dele, não me lembro. E ele dizia, se eu tiver $1, eu invisto $1 em propaganda, né? Então, eu fui muito da propaganda. Hoje, eu metrifico tudo, né? Coisa que antes a gente saía botando no achismo, né? Bota na Globo, bota não sei aonde, faz um outdoor, paga não sei o quê. Era no escuro. Era tudo no escuro. Não tinha dados, não né? Tinha dados. Pra você tomar decisão. Hoje eu metrifico tudo. Então, esse tipo de coisa é que eu digo, a pessoa que está começando, primeiro ele tem que... Não pense que a gente fica rico rápido, né? Escolha ser Warren Buffett, independente desses caras aí que ficam ricos, que mostram Ferrari, que não são deles. E vê o exemplo do Warren Buffett, que é um cara que está ali. E eu ouvi uma frase dele assim, diz, por que as pessoas não lhe copiam o Warren Buffett? Ninguém, por ser pouco copiado, disse, não, porque o meu trabalho, o meu negócio dá trabalho e é de longo prazo, né? Então, quem quer ser vencedor numa imobiliária, trabalha a longo prazo, né? Um dia o Dr. L. Horn, o dono da Cirela, me disse uma coisa que poxa, isso é forte, eu vou usar. E uso até hoje. Ele disse assim, Ricardo, qual é seu plano para 100 anos? Eu já tinha 50, então 150 anos. Porra. Mas ele quer filosoficamente dizer assim, pense lá na frente. Pense em 100 anos, porque qualquer problema é pequeno. Se você tem um objetivo de 100 anos, né, você não vai vamos supor, com uma alta da taxa de juros, você vai entender que em 100 anos isso não vai representar nada na sua empresa, né? Então, pense em 100 anos. Quando eu não estiver mais aqui, mas eu planejei aquele tempo que eu não estou aqui. Então, é muito disso que eu passei a adotar coisas desse tipo, né? Outra coisa que eu recomendo, por exemplo, assim, olho no caixa, né? Muita empresa quebra porque não tem capital de giro, né? Eu acho que o maior mal do Brasil é a taxa de juros alta e a falta de acesso à população aos bancos, né? Qualquer pessoa que entra num banco hoje quebra. Todo mundo. Esse consignado eu acho um assalto. Um assalto. O cara que empresta 5% ao mês a um funcionário qualquer, um aposentado... Tem país que isso aí é juro de agiota, né? Não pode brincar com caixa. Então, todo mundo que eu vejo que está quebrada, qualquer empresa que quebra, porque ele se descuidou do caixa, ele se alavancou muito, em qualquer lugar do mundo, é isso, né? Essa crise que houve no mercado imobiliário, que até hoje o mercado, estou falando aquela do subprime, que quebrou o Lehman Brothers, quebrou os Estados Unidos, quebrou a Europa inteira, até hoje a Espanha sofre com essa crise do mercado imobiliário, foi as pessoas muito alavancadas, as empresas alavancadas. Vou falar para o cara que está escutando, a alavancada é que tomou mais dinheiro do que pode pagar. Tomou uma dívida 10 vezes maior do que o que ele tem de capacidade de geração. Você tinha uma casa, você comprava uma casa, o gerente do banco lhe ligava e dizia, você já pagou aqui 10 anos de sua casa, a sua casa eu olhei aqui, você comprou por 100, vale 200, vamos pegar agora, você só deve 50, pegue 150. Eu vou dar dinheiro, mas eu vou fazer o que com o dinheiro? Você pega isso aí, você troca o carro, você vai viajar com sua mulher, faz uma média, vai viajar pelo mundo. Eles pegavam dinheiro a juros para viajar.
dinheiro é juros para comprar um carro, para fazer isso, para gastar. Um dia a conta chegou, quebrou todo mundo, né? Quebrou todo mundo. Então, o caixa é importante. O caixa é importante. Eu quero pegar esse gancho, porque o crescimento foi muito rápido, né, da Abril. Você passou 100 clientes, 400 clientes, um pouco passou por aquisição. Como é que foi esse controle financeiro, assim, no começo? Minha esposa, ela é dentista, né? Ela fez mestrado, fez doutorado, fez escambau e chegou uma hora que eu disse, eu vou contar até quando foi. A gente foi para um circo, tava no circo. E no circo eu olhei para ela e disse, eu tô aqui preocupado com, poxa, a gente fatura isso, fez isso, aquilo. E ela, aí no circo, o circo rolando, os palhaços, os leões, aquele negócio, aquele circo bem grande que vai na cidade. E a gente aqui, esse circo. Eu acho que eu só tinha Caroline na época. A gente pegou Caroline e disse assim, o circo acabou, vamos. A gente foi para dentro da empresa fazer a conta para ver se eu estava certo ou estava errado. Aí ela pegou, a partir desse dia, ela começou a olhar o caixa da empresa. Então, ela toma conta desse lado financeiro meu, tá? Pessoal também? Pessoal também. Todo. Que legal. Eu para vir para cá, ela pergunta, você quer dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Você eu não gasto. precisa pensar eu em não nada. Gasto. Tudo na minha parte financeira é feita por ela e agora um pouco Caroline, tá? Eu não me preocupo com isso, não pago conta, não sei conta nenhuma. Eu só quero lidar para o comercial. É o que eu quero fazer. Porque se o comercial vai bem, eu tenho certeza que lá atrás está tudo bem, né? Então, exato. É o princípio. Vender, né? Você o negócio, se dedica 100% naquilo que você sabe que você arrebenta. Que eu sei fazer. E delega totalmente aquilo Tudo. que você sabe que tem outras pessoas que podem fazer. Delego. Eu não quero o serviço que eu não sei tocar. Não, mas não quero mesmo, sabe? Não quero mesmo. Isso é importante, porque às vezes o empreendedor sente que ele tem a obrigação de saber fazer tudo, né? Tudo muito bem. Eu olho para alguns não é amigos possível, meus né? que eu sei que eles são bons donos de imobiliária, mas ele tem tanto trabalho interno que aquilo consome ele e ele não pode ser bom comercial, porque aquilo está consumindo ele. Eu sei que hoje é difícil as pessoas encontrarem gestão e que você confie, pessoa que você confie para tomar conta do caixa. É difícil. Mas eu mesmo com isso, eu já fui roubado algumas vezes, né? Dentro pessoas que você confia mas faz parte do jogo, né? Quem tiver medo de ser roubado, né? Não sai de casa, né? Tem que ter medo de não vender, de não crescer, mas de ser roubado faz parte. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você sabia que a maioria das pessoas que querem financiar um imóvel começam sem nem saber quanto que eles podem pagar? Pois é, Nath, é verdade. Para agilizar esse processo, a imobiliária precisa de ferramentas que simulem de forma rápida o valor financiável e a parcela ideal de cada financiamento. A Loft Financiamento Imobiliário permite simular na hora condições e taxa nos principais bancos do país, em uma plataforma 100% digital, tornando o financiamento muito mais rápido. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Eu queria que você contasse pra gente, você deu um spoiler lá no comecinho sobre ter aberto capital na bolsa. Sim. Eu não acho que dá pra gente sair daqui sem você contar essa história, mas queria saber desde o comecinho, em que estágio que a Abril tava, como que chegou a Brasil Brokers, como que foi? Eu tinha 34 corretores na época, me lembro como se fosse os 34. Que ano foi isso? 2007. Tá. E como eu fiquei sócio da Cirela, né, então me lembro demais que chegou um dos sócios da Cirela, Rogerinho, acho que é Zilberstein, ele era o RJZ, é o sócio da Cirela no Rio de Janeiro. Uhum. Um cara sensacional. Ele chegou para mim e disse, eu vou mandar um amigo meu te procurar. Mas o que é? Ele vai fazer um negócio com você. E eu vou dizer que ele faça com você. E foi aí que apareceu Sérgio Newsland Freire, que foi o presidente da Brasil Brokers. Ele apareceu e disse assim, eu estou montando uma companhia e tal. E essa companhia a gente vai juntar 20, 30, o que a gente conseguir juntar de empresas e vamos tentar ir para a Bolsa. E eu dizia, mas quanto eu vou ganhar com isso? Não, a gente não sabe, é uma incógnita.
A gente vai trabalhar para que seja bom para todo mundo. E quanto vale minha empresa? A gente não sabe. Então era muito sem não. E eu não tinha com quem conversar. Com quem que você conversa hoje no Brasil? Um cara quer comprar a minha empresa e está me oferecendo desse modelo assim. Com quem você conhece? Faça uma análise. É muito difícil. É um grupo que você vai ter o seu melhor amigo, mas teu melhor amigo é advogado, é criminalista, não sabe de nada. O outro amigo seu, rapaz, é um dono de um restaurante. O outro amigo seu... E com quem você conversa? Então, foi uma reflexão muito difícil para mim. E para eles, os outros também. Então, só 16 pessoas, 16 grupos que entraram, tá? Então, abriram uma empresa pequena, mas a gente vivia um momento excelente do mercado imobiliário no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, por 4 anos seguidos, foi o estado que teve o maior investimento estrangeiro na pessoa física. Como investimento estrangeiro, os caras iam lá comprar imóveis. Eu chegava a vender 100 imóveis por mês para estrangeiros, né? Europeus. A paisagem ajuda, Espanha, né? Portugal, Espanha, Noruega, Itália, era o grosso. Então a facilidade era... E Natal estava pronta para isso. Estava pronta. A gente tinha muitos hotéis, uma estrutura boa, as praias são muito agradáveis e tinha um principal, preço bom. O preço de uma garagem era um apartamento de frente para o mar. Uma garagem na Europa. Eu quero comprar uma garagem para estacionar meu coche. Era o preço de um apartamento. Então começou os estrangeiros virem, e eles vinham e traziam mais gente, e eles já vendiam o imóvel deles, e trazia outros, e já comprava outros, e vendia. Os próprios estrangeiros, eles fizeram esse... E isso foi... E eu comecei a participar desse movimento, e eu fiquei muito forte com os estrangeiros. Muito forte. Até hoje eu tenho a quantidade de amigos pelo mundo aí, né? Que desse tempo, né? Esse momento foi muito bom. Aí eu tinha muitos empreendimentos que estavam na minha carteira que iam ser lançados com estrangeiros. Então, quando eu mostrei isso para Brasil Brokers, os caras disseram assim, eu quero você. É a internalização da Brasil Brokers já no início, né? Só que depois... 2008 veio a crise lá. E a gente até hoje tem muitas áreas... Subprime. Tem muitas áreas que estão lá ainda dos estrangeiros que não saíram ainda do papel. Tá? Mas estão lá, são deles, né? E espero um dia voltar. Eles estão melhorando, a vida está melhorando. Eles começaram a voltar. Eu comecei a voltar muito para a Europa para convencer eles e dizer assim, antes era 2,5 euro. Hoje é 6. Traz o dinheiro para cá, que é a hora boa de vocês virem comprar tudo de novo. Então, eu estou nesse trabalho de trazer eles. Então, porque foi bom? Primeiro, eu aprendi muito com o Brasil Brokers, né? Eu era sócio aqui da Abiara, Minoro, os caras, Arnaldo Curiati, os maiores de São Paulo. Eu era sócio dos maiores de Porto Alegre, maiores de Minas. E eu fui de Goiânia, quer dizer, então era um grupo muito forte, né? E conheci, assim, 3 pessoas que mudaram a minha vida, né? Que foi Júlio Pina, que era o vice-presidente de operações da Brasil Brokers, meu amigo, irmão, Sérgio Nilans Freire, que era o presidente da Brasil Brokers, também meu irmão, e Ney, que era o mentor dos dois, né? Ney foi o cara que financiou essa operação, Ney Prado. E esses 3 caras mudaram a minha vida, porque você, quando faz um IPO, numa maneira que a gente fez, você realiza a sua história naquele dia, né? Você realiza no sentido financeiro, de crescimento, né? Você deixa de ser dono de uma imobiliária do Rio Grande do Norte e passa a ser sócio da maior imobiliária do Brasil, né? Isso tem uma relevância muito grande, né? Você, tipo assim, eu cheguei, né? Cheguei. Com certeza. Então, é uma mudança de patamar. Né? Mas depois vem... Da paulada. Não é fácil, capital aberto não é fácil. Aí eu até recomendo a turma da Loft aqui, ou fico do jeito que vocês estão, porque a Bovespa é dura, ela cobra, o investidor, ela cobra um preço, não tinha vida, né? As reuniões da Brasil Brokers, você ia lá, tava todos os sócios, você via cara assim que é gigante, cara poderoso dentro da companhia, que vendia bilhão, tremia nas bases na hora da reunião, porque você
Não basta você vender, você tem que receber. Você tem que, não pode ter custo. Então, você chegava lá, quando eles botavam o relatório, você estava da linha para cima, ainda bem. Você estava da linha para baixo. Já precifica. Não, e você, eu estou dizendo assim, a cobrança da diretoria da empresa é muito grande, muito grande. Mas eu gosto de pressão. Quem é do lançamento imobiliário tem que gostar de pressão. Então, eu tirei de letra. Eu fui o último dos 16 a deixar a companhia, né? Deixar a companhia. E deixei numa situação boa, porque eu comprei a minha empresa de volta. Ninguém conta essa história. Mais uma do Forrest Gump. Ninguém conta essa história de todos que venderam e mudaram, ou outros ainda voltaram para o mercado imobiliário, mas voltaram com outro nome, depois de disputa até judiciais, algumas coisas. Mas eu voltei com o meu próprio nome, no meu próprio local, porque também tem que aprender sendo bom negociador, né? Você tem que saber negociar, né? Então eu fui lá e consegui recomprar minha empresa de volta, né? E a pergunta que não quer calar, saiu no lucro, no prejuízo? Eu vendi, eu não posso dizer porque eu nem sei mais tanto como foi o negócio, mas na época de recomprar, né, eu disse assim, eu compro a empresa. Eles foram me oferecer, a gente quer sair do Nordeste e tal. As empresas aqui do Sul saíram, não cabe mais a gente e tal. Tá bom, eu compro. E quanto é que vocês querem me vender? Fala você. Ficou aquele negócio, fala você. Quem dá o primeiro tapa, né? E eu disse, tá bom, eu vou lá, né? Sou baixinho, né? Tenho que dar o meu primeiro tapa, né? E eu disse, eu compro a companhia por R$1. Eu imagino a cara. Como? Você imagina, os caras tudo sabe por quanto pagaram, né? R$1? Eu disse, mas por que R$1? Você tá de brincadeira? Eu disse, não, é R$1. Eu vou dizer por quê, pra gente não perder tempo. Os clientes são meus. O prédio que vocês estão é meu. As empresas daqui todas estão comigo. Tá. Agora, os problemas são seus. Não são meus. Eu estou aqui na Brasil Brokers há 10 anos, não tenho uma ação na Justiça do Trabalho. Porque você passar 2.000 corretores, não sei quantos gerentes, você não tem uma ação na Justiça. A Biara, aqui, deve ter umas 4.000 ações na Justiça do Trabalho. Você não tem nenhuma, porque eu sou amigo dos corretores. Eles querem falar comigo, eles têm o meu telefone. Eu, na convenção, tinha 700 corretores. Eu dizia assim, vou dar o meu telefone. Bota aí o telefone aí, bota aí meu telefone. Por uma venda, não me interessa a hora, você pode me ligar, que eu vou lhe ajudar. Então, os corretores sempre foram assim comigo. Eu sempre tive esse lado de gostar de corretor, né? Aí eu digo que minha função lá é fazer o corretor ganhar dinheiro. Só essa. Qual é missão de Ricardo? Fazer o corretor ganhar dinheiro. Ponto. Parece a Loft, né? Nossa missão é fazer imobiliário ganhar dinheiro. É isso. Vocês me copiaram, que eu sou antes de vocês. Porque, você imagine, se a imobiliária ganha dinheiro, tô certo? Vocês ganham dinheiro. Se o corretor ganha dinheiro, eu ganho dinheiro e a Loft fica bem. Exato. E o contrário também é verdadeiro, né? Tá entendendo? Então, esse princípio é muito básico, mas muita gente não vê desse jeito, né? Então, eu tinha esse lado dos corretores. Então, o cara disse assim, Ricardo, tá fechado, tá vendido por vamos fazer o contrato, R$1. E eu comprei todo. Eu digo muito, eu disse pra Caroline tava chegando na empresa, né? Na época, se formando, eu disse, olha, botaram a gente lá no fundo do mar. Que meu pai tinha mania de dizer, se botar dinheiro nesse negócio, é jogar dinheiro no fundo do mar. Tinha coisa que ele gostava de me dizer, cuidado com isso, porque isso é jogar dinheiro no fundo do mar, ninguém acha mais. Tá? E eu comecei a dizer, a gente não jogou dinheiro no fundo do mar, mas botaram a gente lá no fundo do mar. A gente vai ter que nadar até a costa de novo, porque a gente não tinha marca, a gente não tinha sistema, a gente não tinha mais processo nosso, a gente não tinha identidade, era toda da Brasil Brokers. Todo o sistema operacional, o custo de uma empresa SA, o custo de uma empresa em bolsa, tudo veio para a gente no pacote. Por isso que eu disse que tinha que pagar R$1. porque tinha esse pacote. Custo, né? E assim foi, né? Então, a gente desenvolveu que software usamos.
vale salientar que a gente usa o software aqui da Loft, né? Que eu antes chamava do outro nome, né? Hoje você chama de... Eu chamava Vista, Loft CRM, né? Eu uso o Vista. Muito, muito satisfeito, recomendo. Sério, não dá bug, não dá problema, não dá estresse. Porque software não dá estresse, né? Ave Maria. Pegamos aí essa parte, né? Então, uso o sistema. Aí você desenvolver tudo isso, reconstruir a marca, né? Reconstruir tudo, tirar pessoas que eram impossíveis da gente pagar sem ser com a Brasil Brokers, né? Pessoas que ganhavam no SA, cabe tudo. Não, por exemplo, assim, eles tinham um preço para as funções no Brasil, tá? Então, função tal era tanto, mas eu não aguentava aquela empresa pagar aquela função, aquela pessoa boa, excelente, mas não... Então, foi aí, a gente recomeçou e, graças a Deus, acho que a gente já está muitas vezes melhor do que quando era Brasil Brokers. Eu queria que você me perguntasse, para onde vai o mercado? Para onde vai o mercado? Pronto. Eu vejo que o mercado vem aí, a inteligência artificial aí, que vai ser uma coisa dominante e muita gente não está preparada, né? Muita gente não sabe como lidar com isso. É gritante o que essa loucura desse negócio. Então vai vir muito por esse lado, eu acho, e vai vir muito para gestão de pessoas no que diz respeito a IA. Você ter pessoas que aceitem ser comandadas por um business desse. Mas nada vai mudar as funções básicas do mercado imobiliário. A placa ainda vai ser muito importante. A metrificação dos processos, de como o cliente chega. O olho no olho. O aprender a tirar o cheque. Quando eu digo cheque, é o contrato. Como é que a gente vai ser? Não vai ser IA que vai acontecer. A visita, a gentileza da visita, a programação da visita, o estudo da visita. Muitas vezes o corretor, eu tenho eu nem ia contar isso, mas vou contar. Eu fiz como é que chama? Um tapetezinho lá na empresa e eu dei ao corretor. E ele disse assim, que tapete é esse? Eu disse, esse é o tapete mágico. Mágico? Esse tapete é o tapete que você vai botar quando for fazer uma visita no imóvel. E ele vai ser o tapete que vai trazer a felicidade para você e a venda vai acontecer. Eu tô falando desse jeito. Aí ele disse, mas como assim? Eu disse, você chega 1 hora para o tapete funcionar. Você chega 1 hora antes no imóvel e liga para o seu cliente. Já estou aqui me esperando e tal. Quando o senhor chegar, o senhor me avisa que eu venho lhe receber. Tal. Aí você chega, abre as janelas do apartamento, olha se está tudo limpo, dá descarga, vai ali, vê se tem uma coisa suja, arranja um jeito de limpar, se está tudo perfeito, se o imóvel está bom para mostrar, se não tiver, tira o tapete mágico e diz, olha, aconteceu um problema, a chave não está abrindo, mas não mostra, porque o tapete mágico só funciona se você cumprir essas etapas. Garanta você que vai acontecer. Mas quando o cliente for entrando, você diz assim, o senhor pise aqui nesse tapete. Por quê? Esse é o meu tapete da felicidade. E ele vai trazer a felicidade desse lá para você e para sua família. Eu garanto a você que você não perde uma venda. E isso começou a acontecer e funciona muito bem. Mas é muito mais, isso é só para dizer que você tem que se preparar. O tapete mágico é a preparação para você vender. Que muita gente vai despreparado. Tá entendendo? A gente, para estar aqui, vocês me ligaram, marcaram, fizeram assinar um contrato que eu não li, um bocado de coisa. Tô certo? Sim. É preparação, tudo você tem que estar preparado, né? E muita gente, às vezes, não está preparado, aí quer ganhar dinheiro com a profissão. Então, você vai ter que se preparar. Essa onda de fazer fotinha, botar uma Ferrari, isso, cara, já passou. Eu acho que já passou e nunca funcionou. 10 pessoas fazem isso, se dão bem,
e outras 90 milhões aí perdem dinheiro. Por quê? Não são bonitas, não são atléticas, não sabem se vestir. É mil coisas que aqueles caras ali, que são os personagens, são, né? Você tem que encontrar o seu jeito, né? O que é que adianta eu estar aqui falando como se fosse um carioca, com sotaque paulista, com mineiro, porque é o da moda? Eu tenho que ser eu mesmo. Você tem que ser você tem que vencer com suas ferramentas. Então isso não vai ser substituído. Essa é a minha... Muito bom, excelente. Bom demais. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 15h, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção, roteiro e direção de Marina Galesso e captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima!